Estamos ao vivo, Bartira. Ok. Boa noite, meus queridos amigos, clientes, pais, professores. Sejam muito bem-vindos à nossa live do Mentorial. Gente que pensa, gente que faz. E hoje nós estamos aqui com muita alegria com a doutora Denise Matos, gente que faz muito, mostra ela para o povo aí, Mila. Ela dá um oizinho. Aí, muito gostoso Oi. estar aqui com a gente, Dê. A Denise é professora da rede pública estadual há 32 anos. Olha a carinha dela, gente, não parece, eu acho que é mentira, tá? Mas ela já é mestre, doutora, especialista em educação especial, especialista em altas habilidades de superdotação, mãe de 2 superdotados maravilhosos, né? Atua desde 2011 como técnica pedagógica na área de altas habilidades de superdotação, na Secretaria de Estado de Educação, na SEED, né? Então, é lá que ela faz as coisas desde 2011, tá? Ela tem se dedicado, né? Sua história profissional é muito linda, ela se dedica à área das altas habilidades, pesquisa, participa de eventos, tudo. Falou em altas habilidades, a Denise está lá contribuindo, participando, pesquisando, fazendo, é uma inspiração para a gente, né? E mais importante do que tudo isso é que ela é nossa amiga também, né? É amiga do Mentorial. Também é membro do Conselho Brasileiro para Superdotação. Aliás, acho que todos que vieram aqui nas nossas lives são, né? Nós fazemos questão de falar do nosso conselho, querido Conselho Brasileiro para Superdotação, o COMBRAGE, que é uma entidade representativa, né, dos superdotados, de suas famílias, isso perante a sociedade, perante as escolas, perante os pais, perante o Ministério de Educação. Né? Então, nós deixamos aqui nosso incentivo para que, se você tem interesse nessa área, tem filho, tem aluno, associe-se ao Combrage. Você vai ter ali no www.combrage, com N de conselho, Bra de Brasil, SD de superdotado, .org. Ali você vai ter informações fidedignas, verdadeiras, sérias a respeito dessa área, tá bom? Então, a Denise também participa. Você é sócia fundadora, né, Dê? Do Combrage, não. Eu entrei um ano depois. Então, eu também. Fiquei muito triste porque eu não tenho carteirinha de sócia fundadora, mas quem sabe um dia a gente passa despercebido e ganha uma carteirinha de sócia fundadora lá. Mas também eu li no teu currículo lá que o NEPAS da Universidade Federal, que a gente conversou quando eu fiz a live com a Laura, também é fruto dos teus estudos de mestrado, né? Isso. O NEPAS foi o sonho escrito no mestrado que se concretizou depois, alguns anos depois. Uhum. Então, se você tiver um tempinho, quiser falar disso para a gente também, porque aqui, gente que pensa, gente que faz, gente que fala e conta o que faz. Como é que diz o ditado do povão, né? Mata a cobra e mostra o pau. Tá bom? Denise, com você a palavra, minha amiga. E vamos começar aí, que o povo está ali bombando já, né? Já quando começarem as perguntas, eu já vou repassando para você. Mas eu sei que você se preparou para conversar, é um assunto que é de extrema importância, mas não é um assunto assim cheio de figurinhas, né? Não dá para ficar dourando a pílula, é o que é, né? Então, eu sei que você preparou um material bacana para compartilhar com a gente. Então, fique à vontade, com você a palavra, minha querida. Obrigada, boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer ao convite do Mentorial. Bartira, muito obrigada a toda a sua equipe pelo carinho, né, pela confiança. Nós estamos aqui, como você já disse, para conversarmos a respeito de um tema que não tem muito que
o que discutir, é o que está posto, né, que é sobre o direito à educação especial para os estudantes com altas habilidades de superdotação. É muito importante a gente falar desse tema, porque nós ainda temos muitas conquistas, né, a fazer. Então, nós temos muito caminho a trilhar, ainda precisamos conscientizar muitas pessoas, os profissionais que atuam na educação e que dão suporte para a educação brasileira, precisam saber que a educação especial é também de direito do estudante superdotado. E por que será que isso é um direito, né? Só que antes da gente falar o porquê que isso é um direito, como você havia comentado comigo, nós vamos falar um pouquinho desse contexto histórico, né? Faz muito tempo que se fala em superdotação. Não é de hoje que nós temos aí preocupações pontuais a respeito da superdotação. Mas elas, de um modo geral, elas são mais isoladas. Então, ali naquele primeiro slide, se a Mirla puder colocar para mim, nós estamos falando aqui que já lá no tempo de Platão, né, já se falava, já havia uma preocupação com relação às pessoas que se destacavam pela sua condição intelectual, cognitiva, de aprendizagem. Então, Platão ele já dizia que essas pessoas deveriam ser observadas. E com o passar do tempo, isso na antiguidade, vejam, antes de Cristo, né? Depois vieram os atenienses, né? O pessoal de Esparta ali, que valorizava muito o comportamento de liderança, que é uma característica peculiar desses sujeitos também, né? Alguns apresentam como maior habilidade essa área de liderança, e naquele tempo eles eram observados. E força física também, né, Dê? Também. Lembra do 300, aquele filme que aparece o filme com o líder espiritual levando um bebê na beira do precipício, examina, né, para ver se ele vai passar no teste, ou fica ou vai, né? Exato. Mas ali, os espartanos, eles observavam o comportamento de liderança. E esse comportamento de liderança, não só pela força física, aliás, principalmente pela força cognitiva. Até porque os atenienses tinham um biotipo que não era muito favorável à força física, eles eram, de forma geral, mais franzinos, né? Então, o intelecto para eles acabava sendo até uma forma de defesa e de sobrevivência. Eles tinham que ser muito espertos para não sofrerem nas guerras. Depois nós tivemos, com o passar do tempo também, ali a sociedade na China, na Turquia, que buscavam pessoas que se sobressaíam para auxiliar no império. Então, assim, as pessoas que se sobressaem pela sua inteligência, pela sua condição cognitiva, pela sua astúcia, historicamente eles eram observados e, em alguns casos, de uma forma muito pontual, eles eram levados a fazer parte do grupo que governava. Se você puder passar, Mirla, para o outro slide. No entanto, nós observamos também que, com o tempo, as pesquisas foram mostrando que isso não era só um dom, não era só uma divindade, como os antigos pensavam ser, né? Quando se fala de uma pessoa superdotada, de uma pessoa com altas habilidades, nós estamos falando de uma condição, algo que é peculiar ao sujeito e que não se pode mudar, né? Não é alguém que tem uma doença, não é alguém que tem uma síndrome, que tem alguma coisa que se faça que modifique aquele comportamento. Então, nós vemos que
aqui no Brasil, a professora Helena Antipoff, ela, para nós da sociedade brasileira, ela acabou sendo um marco nessa questão das altas habilidades, quando ela veio para o Brasil para trabalhar com as crianças que tinham dificuldade de aprendizagem, ela acabou identificando crianças muito talentosas. E a partir dali, a história nos conta que ela promoveu atividades e divulgou a existência dessas pessoas para tirá-los da invisibilidade. Nesse contexto histórico, né, aqui brasileiro, eu pontuei algumas datas que eu vou falando para vocês, mas assim, vou passando rapidinho por esses momentos, depois quem precisar de mais informações, promoveu atividades e divulgou a existência dessas pessoas para tirá-los da invisibilidade. Parece que está dando um eco brasileiro, eu pontuei algumas datas. Oi? Pode continuar. Estava dando uma interferência aqui, eu já eliminei a transferência. Comigo é assim, não deu certo, eu elimino. Então, eu pontuei algumas datas que eu vou falando para vocês agora. Então, assim, olha, em 1945, então, a gente tem esse marco da professora Helena Antipoff. Em 1967, o MEC criou uma comissão para estabelecer critérios para identificação e atendimento ao superdotado. Vejam, não foi ontem, foi em 67, foi o ano que eu nasci. Tá aí, já contei minha idade. Em 71, nós tivemos um seminário nacional, que também foi um marco histórico da área, e apareceu pela primeira vez na lei educacional brasileira a menção à superdotação. Então, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 5692, ela menciona estudantes superdotados, indicando para eles o tratamento especial, dizendo que a educação precisaria cuidar desses estudantes também. Veja, 71, nós estamos em 2020, né? Depois nós temos, eu elenquei aqui a Constituição Federal, quando ela fala sobre o atendimento educacional especializado aos estudantes com deficiência, mas ela menciona o acesso a níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criação artística conforme a capacidade de cada sujeito. Então, quando ela fala sobre isso, nos remete ao nosso público, que é justamente a característica do público de altas habilidades e superdotação. Aí, se formos um pouquinho mais adiante, a década de 80, ela foi realmente muito importante para nós. O Conselho Federal de Educação, ele nomeou uma comissão especial que propôs subsídios para que os conselhos estaduais promovessem ou incentivassem ações para o atendimento dos estudantes superdotados. Então, na década de 80, houve esse movimento para conscientizar de que esses sujeitos precisavam de um atendimento diferenciado no contexto escolar. Em 96, aí eu dei um salto, a LDB, no seu capítulo 5, ela apresenta, então, como público da educação especial, os sujeitos com altas habilidades de superdotação. Depois nós temos, em 2001, um outro documento importante, que é o Plano Nacional de Educação, que estimula a identificação das pessoas com altas habilidades de superdotação no contexto escolar. Veja, uma coisa é você falar sobre a existência desse sujeito e que a escola tem que prestar atenção nele. Outra é você fornecer subsídios para identificar e para atender, porque só identificar também não resolve nada, né? Eu identifiquei. O filho de fulano é superdotado. Ótimo, e agora? O que eu vou fazer com essa identificação?
Então, veja, toda essa trajetória histórica, né, desses documentos que são documentos que normatizam a área de altas habilidades, eles vêm de uma forma gradativa, às vezes eles perdem um pouco a posição na mídia, ficam lá na gavetinha, né, as pessoas esquecem, porque nós temos até, eu sempre digo isso, é muito importante falarmos sobre todo o público da educação especial, as pessoas com deficiência, os que apresentam transtornos, enfim, todos são importantes, igualmente importantes. O superdotado também é importante, igualmente importante a todos os outros. Então, o mesmo direito que o surdo tem ao atendimento educacional especializado, o estudante com baixa visão, o estudante cego, o estudante autista, nós temos que dar também as mesmas condições de educação, de acesso ao currículo, de suplementação para o estudante superdotado, porque ele faz parte desse público da educação especial. Isso não é de agora, não é modismo, não é invenção, né? Começou já desde a década de 40 esse movimento que se estruturou aí nessas legislações que eu estou mostrando para vocês. Em 71 já estava na LDB, né? Então, tem um documento que ele é muito importante, que é o parecer 17 de 2001, que quem tiver oportunidade eu sugiro que leia, que ele é muito claro quanto ao que cabe à escola na educação do sujeito superdotado. O que a escola tem que fazer? O que é de direito desse sujeito? E também em 2001 nós tivemos as diretrizes nacionais, né, para a educação especial, que é publicada e que prevê a organização da educação especial nas escolas, incluindo o atendimento aos estudantes com altas habilidades de superdotação. Seguindo por esse caminho, nós temos ali, em 2004, agora nós vamos falar da nossa realidade paranaense. Antes um pouquinho de 2004, em 2001, com todo esse movimento, depois de terem fomentado a necessidade de se atender esse público dentro das escolas, eu me lembro, porque eu já estava na ativa, vocês viram lá os 32 anos, eu me lembro que teve um curso para preparar os professores da rede pública estadual para identificar os estudantes com altas habilidades de superdotação. E na época, alguém olhou para mim e disse assim: ah, Denise, você que gosta desse pessoal aí, vai lá fazer esse curso. E eu fui, porque eu já tinha interesse nesses alunos, né? Eu já havia tido oportunidade de ministrar aulas para estudantes e que foram identificados como superdotados e ninguém sabia me dizer o que tinha que fazer com eles. Então, foi bem complexo para mim, como professora do ensino fundamental, ter um estudante com altas habilidades e ele tinha uma capacidade extraordinária em muitas áreas, e esse menino era na educação infantil ainda, e foi uma grande experiência para mim. Então, com esse curso que foi ofertado para os professores da rede, nós criamos em 2004 a primeira sala de recursos na rede pública estadual do Paraná. Foi no dia 17 de outubro que nós tivemos como marco o início das atividades. Depois, isso aqui no estado do Paraná, né? Nós tínhamos as salas de recursos para atender os estudantes com deficiência intelectual, e aí criou-se um espaço com aquela mesma proposta, mas para fazer o enriquecimento curricular e atender os estudantes de altas habilidades de superdotação. De 2004 para cá, o trabalho cresceu bastante, né, no estado, e hoje nós somos referência em número e em número de estudantes atendidos e em número de atendimento especializado também.
Temos hoje 187 salas de recursos, atendendo cerca de 1.500 alunos, mais ou menos. Depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. Aí, em 2005, o MEC lança a política para a implantação dos NAS no território nacional. Isso também trouxe aí uma injeção de ânimo para os pesquisadores e para todos aqueles que já estavam envolvidos com a temática. Foi muito importante, as universidades de 2001 a 2005, nós pudemos observar, assim, que houve uma inquietação com relação a esses sujeitos no contexto escolar e acadêmico também, né? Tanto que em 2006 a professora Laura já fez a live, já contou para vocês que com a criação do NAPNE, né, houve uma procura de estudantes pelo atendimento dentro da universidade. Enfim, foi um período muito importante para a área. As publicações começaram a surgir, antes eram bastante limitadas, as pesquisas nas universidades não se tinha assim, referência de pesquisador para orientar trabalhos dentro dessa área, eram poucos os pesquisadores, a UNB, né, em Brasília, era uma referência para nós, porque havia ali pesquisadores já de renome que orientavam os trabalhos, mas eram poucos, a gente poderia contar nos dedos das mãos, né, quem estaria ativo pesquisando sobre a área. Depois isso começou a se ampliar. Então, toda essa trajetória, tanto a pesquisa quanto a política pública, né, ela vai se estruturando e vai se adensando para fundamentar o que hoje nós temos aí, né, posto. Então, em 2008, aí nós temos a Política Nacional de Educação Especial, que ela vem depois apoiada pelo Decreto 7.611, né, e que ela fala que o estudante com altas habilidades de superdotação é público da educação especial e, por isso, ele precisa do atendimento educacional especializado, tá? Pois bem, em 2009, a resolução 04 do Conselho Nacional, ela regulamenta as diretrizes operacionais para o AEE e continua mencionando os estudantes com altas habilidades. O NAS do estado do Paraná, ele levou 5 anos para ser implementado, então, implantado, desculpe. Então, a política saiu em 2005, mas a regulamentação do nosso NAS, a implantação do NAS do Paraná foi só em 2010, e ele foi implantado na cidade de Londrina, que fica no norte do estado. Não sei se tem pessoas aqui de outros estados participando dessa live, mas para o Sul, que bom. Gente aí, a Soraya, nossa querida Soraya, estou mandando aí um abraço, dizendo que o tema foi muito bem escolhido, foi importante você estar falando, porque fala com propriedade, sabe do que está falando. Nosso beijo para você, Soraya. Um beijo, Soraya. Então, Londrina fica bem distante geograficamente de Curitiba, onde fica a sede da Secretaria Estadual de Educação. No entanto, foi também muito importante essa criação em Londrina, porque aqui em Curitiba nós já tínhamos vários pesquisadores da área, né, um grupo legal nessa época, em 2010, já a Bartira, a professora Paula Sakaguchi, a professora Laura Sereta já estava envolvida com a área, já, né, pulverizando toda essa... e instigando sobre esse conhecimento dentro da Universidade Federal. Nós tínhamos a professora Elizabeth Veiga, que é da PUC Paraná, que desde 2004 já estava também ali trabalhando conosco. Então, foi bem importante para o estado do Paraná a abertura do NAS no interior. Faz bastante falta
nós temos um NAS aqui e espero que logo a gente tenha, né? Nós temos projetos aí dentro da secretaria para isso, para ampliar essa oferta no modelo NAS, mas foi bem importante. E o NAS de Londrina, no NAS, vale aqui dizer que nós temos uma equipe maravilhosa de trabalho, profissionais muito comprometidos, né? Aproveito até para elogiar aqui a nossa equipe de trabalho lá, coordenado pela professora Fernanda, é uma equipe maravilhosa, Viviane, Elisa, o Guto. Então, o NAS, ele tem nos ajudado a expandir dentro do estado do Paraná, tanto a formação de professores, quanto a identificação dos alunos, e isso tem sido muito legal. Em 2014, nós tivemos aí o Plano Nacional de Educação, né, que foi uma discussão ampla, acho que todo mundo lembra, quem está ligado aí com as questões educacionais, talvez tenha participado dessas discussões, e nesse Plano Nacional ficou dito que para os alunos que fazem parte do público da educação especial, deve haver a garantia do atendimento educacional especializado, né, tanto do acesso à educação básica, e para aqueles que têm acesso, o atendimento educacional especializado. Então, isso foi uma grande conquista, né, e é muito importante também. Então, o que nós temos aí? Uma série de documentos que foram sendo escritos, promulgados, né, autorizados, dizendo que o estudante com altas habilidades de superdotação, ele é público da educação especial, e a todo público da educação especial, as redes, né, de ensino precisam garantir o atendimento educacional especializado. O que é esse atendimento educacional especializado, né? Hoje se discute muito, alguns pesquisadores até falam que demorou muito para definir o que é esse atendimento, e se entende como atendimento todo o apoio que se oferta, né, para que o estudante consiga ter acesso ao currículo e acompanhar de igual modo as aulas, né, ou seja, desenvolver a sua escolarização de igual modo, tendo ou não deficiência, e para os superdotados cabe a suplementação curricular, porque se ele já sabe, ele tem que ser suplementado. Então, o propósito pedagógico da educação especial parte de 2 princípios: complementação e suplementação. Então, complementação para aqueles que não possuem ou que têm limitações na sua condição, para acompanhar de igual modo. E suplementação para aqueles que já têm o conhecimento e precisam ir além daquilo que a escola está ofertando. Isso eu estou sendo bastante ligeira nessa explicação, tá? Então, nós temos uma legislação que fala que a educação é direito subjetivo. Quando nós nos reportamos à Constituição Federal de 88, ela diz ali, olha, no artigo 208, no inciso 5º, diz assim: acesso aos níveis mais elevados, que eu já mencionei esse texto, né, que fala do superdotado, e depois diz que é preciso garantir, porque a educação, né, ela tem que ser acessível, e o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. O que é esse direito subjetivo? Né? Se a gente passar ali, né, para o outro slide, eu coloquei uma definição ali, né? Direito subjetivo é o direito de exigir. Esse é um conceito técnico, jurídico, mas que é necessário que a gente tenha esse conhecimento. Por quê? Agora vamos falar só do público da educação especial. Então, hoje nós temos direito garantido para o estudante surdo, ele tem o direito de ter um intérprete na sala de aula, ele tem o direito, né, de ter Libras como a primeira língua
na sua formação, na sua educação, na sua escolarização, certo? Então, é direito, está definido. É direito subjetivo, é o acesso que ele precisa, é esse. Então, ele tem esse direito subjetivo à educação e ele tem o direito de exigir os seus recursos para que ele tenha uma escolarização a contento. Oi? Eu queria fazer uma pergunta, não sei se você quer responder agora ou se vai encaixar isso depois, quando você fala desses vontade. Quando nós estivemos na diretoria do Comprage no biênio 2013-14, nós estivemos no MEC, conversando com a diretora de educação, e ali eu tive a impressão, veja, a legislação não é muito a minha área de compreensão, mas eu tive a impressão que o fato da Constituição, o fato da LDB garantir esse direito, não significa que esse direito pode ser já usufruído nas instâncias estaduais e municipais. Eu entendi que precisa haver uma regulamentação por parte do Estado e do município nesse sentido. É certo essa minha compreensão ou não? Pelo seguinte, nós temos uma lei maior que a lei federal, certo? Aqui eu usei a Constituição. Constituição, ela não tem como você contestar. Então, direito subjetivo à educação é algo que está posto. E o que nós temos que fazer? Quem legisla nos estados, ele tem que fazer a adequação dessa normativa, certo? Então, é claro que nós temos regiões que ela precisa ser organizada sem que fira o princípio maior, certo? Então, direito subjetivo à educação não tem contestação, todos têm. Aquele direito que nós colocamos ali, ó, que é o direito ao atendimento educacional especializado, mas que ali está descrito de uma outra forma, né, a níveis mais elevados, acesso a níveis mais elevados de ensino, pesquisa, ou seja, aqui está falando exatamente do enriquecimento curricular, né? Está falando das possibilidades e das oportunidades que devem ser criadas para o nosso estudante. Se isso compõe o direito subjetivo à educação, cada estado, e depois cada município, e depois cada rede de ensino, ela deve organizar essas possibilidades para atender ao que está definido na Constituição, ou seja, na lei maior. Tá? Então, existe sim a necessidade de adequação. Mas o que eu estou colocando aqui mas essa adequação não pode ferir a lei maior. Sempre é isso que a gente tem que ter como norte, tá? Então, eu vou fazer o enriquecimento curricular. Se eu não tenho possibilidade aqui, digamos que eu estou num espaço que eu não consigo fazer a oferta da forma como eu não tenho uma universidade aqui, mas eu tenho que prover, de alguma forma, o enriquecimento por outros caminhos, certo? Então, eu preciso estruturar de acordo com os recursos que eu tenho, mas ele tem que prover. O Estado, o município, a rede de ensino tem que prover. Então, direito subjetivo, ele parte do princípio do direito de exigir, né? E o que acontece hoje, onde eu quero chegar com isso? É que nós ainda temos muitas conquistas dentro da área de altas habilidades de superdotação. Nós temos muito campo a ser conquistado, né? Muito espaço a ser desbravado. Por quê? Porque se você pensar hoje, se você olhar, vou dar um exemplo, que eu acho muito legal todo esse movimento, eu acho ele necessário e importante. O movimento social em prol do autismo hoje, ele é extremamente forte. Por quê? Porque os pais conhecem o direito dos seus filhos.
E aí, eles estão atrás, eles estão junto com o Ministério Público, eles estão junto com as promotorias, defensorias, e eles estão fazendo valer esse direito, eles estão exigindo o direito dos seus filhos na escolarização. E o que ocorre? Ocorre todo um movimento político para que se estruture, para que se faça formação de professores, para que se faça organização das escolas para o atendimento desse estudante dentro daquilo que está previsto na lei. Altas habilidades, muitos dos nossos pais, muitos dos nossos professores desconhecem, inclusive, a existência desse estudante como público da educação especial. E aí, esse direito lhes é negado. Então, quando eu não conheço, quando eu não reconheço e não conheço o meu direito, eu não tenho como exigir. E aí ele deixa de ser subjetivo. Né? Então, é muito importante a gente conhecer sobre a legislação. É muito importante a gente conhecer os direitos para ter como exigir, saber e falar com propriedade. Depois, ali no slide 10, né, acho que se a Mirla puder passar para mim, a gente tem a LDB, que fala sobre a educação especial, né? Então, no artigo 59 do capítulo 5, diz assim, ó, os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, currículo, método, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Então, por que o estudante superdotado é público da educação especial? Porque se não tiver currículo, método, técnica, ele evade, ele não tem uma escolarização a contento. A sua escolarização, ela acaba deixando a desejar. Aquele potencial, ele se perde muitas vezes. Quantos estudantes nós conhecemos, Bartira, que eles falam assim, eu preferia ficar em casa, porque eu aprendo mais sozinho do que na escola, né? Que a escola não está nutrindo tudo que ele precisa, porque não reconhece ele como um potencial que precisa de recursos, métodos, técnicas, que precisa de um professor especialista. Quem é esse professor especialista? No estado do Paraná, todos os que atuam na educação especial, principalmente nas salas de recursos, né? Eles são profissionais que têm habilitação em educação especial, tá? Em outros estados, essa garantia nem sempre existe, há uma diferença aí de estado para estado. Nós estamos aguardando a nova política, não sei o que vem aí na nova política, a gente tem algumas informações sobre algumas mudanças que serão feitas, mas ainda não temos como dizer e afirmar o que vai ser mudado. Mas é importante dizer que se o estudante superdotado, da mesma forma que um estudante que tem outras necessidades educacionais, se ele não for atendido de acordo com as suas necessidades, ele entra em sofrimento. Ele acaba ele se desestimula pela escola, ele tem baixo rendimento, mesmo sendo superdotado, ele vai ter baixo rendimento, nós sabemos disso, né? Ele pode entrar em sofrimento e adoecer, nós temos vários casos assim também. Então, quando nós falamos que ele é público da educação especial, é porque precisa de um encaminhamento específico para que a sua escolarização ocorra a contento. Então, é bem importante a gente falar sobre isso, porque nem todos sabem desse direito e nem todos sabem que, por pertencer à educação especial, ele não está ali embelezando, né? Ou então ele não está ali de feliz dentro desse público. Ele é um estudante diferente,
ele tem necessidades educacionais específicas para a escolarização. Temos uma pessoa perguntando aqui se tudo isso vale para a rede particular de ensino também. Então, nos documentos, na verdade, valem, né? Porque é uma norma geral para a educação nacional, está na LDB. Se as escolas particulares obedecem ao que rege a lei nacional, então vale também. Agora, a cobrança e o monitoramento disso, veja, eu vou dar um exemplo de novo. Se tiver um estudante com baixa visão numa escola particular e precisa de material ampliado, ele vai ter que ter? Ele tem esse material? Se ele não tiver, o que acontece? Os pais entram com recurso. Ok. Se tiver um estudante surdo na escola particular, ele tem um intérprete? Tem que ter. Se ele não tiver, os pais vão entrar com recurso. Se tiver um estudante com deficiência física que tem necessidades específicas de locomoção, de alimentação, enfim, ele vai ter um auxiliar operacional ali para ajudá-lo nessas suas necessidades? Vai. Agora, falando do autista, se tiver um autista que tem um comportamento disruptivo, que precisa ali do acompanhamento, ele vai ter o apoio? Vai. E se tiver o superdotado? Não vai valer a norma federal porque ele é superdotado. Porque daí é vaidade, é bobagem, eu não vejo superdotação nele, enfim, tem uma série de questões, né, de frases aí que nós que trabalhamos na área até já decoramos, né? Quer dizer, porque é superdotado, porque tem facilidade de aprendizagem, deixa ele para depois. Segue sozinho, né? Segue a fila. Então, ele tem direito, sim. Então, tudo que eu estou dizendo vale para os dois. Então, Denise, eu acho muito importante a gente pontuar aos professores isso, né? Que assim como ele tem a obrigação de dar um ensino de qualidade, adaptar suas estratégias, seu currículo, sua forma de trabalhar para atender ao surdo, ao de baixa visão, ao autista, ao deficiente intelectual, ele também tem a obrigação de atender com qualidade dentro daquilo que o aluno superdotado precisa, e sujeito, inclusive, a processo, né? Exatamente. Porque então, se você não atende bem o aluno, o estudante surdo, você pode ser processada. Claro. Se você negligencia, você pode ser punida, pode ser, sei lá, disciplinada, dependendo da rede da qual, né, o professor está inserido, mas isso é passível de acontecer, sim. Temos que saber disso, né? Exato. Por que não ocorre? Porque há um desconhecimento sobre o direito à educação desse sujeito. Então, ele tem direito. Se a escola não tem uma sala de recursos, ela pode promover o enriquecimento curricular de outras formas, né? Mas precisa ver o atendimento às necessidades desse estudante. E a escola tem que dizer o que ele precisa e o que ela está fazendo para esse atendimento. Não precisa ter esse nome, sala de recursos, né? Mas ele pode participar de um projeto de enriquecimento, ele pode ter atividades de enriquecimento diferenciadas, a escola pode promover de outra forma e com outro nome, mas ele tem que ser atendido nas suas necessidades. Tá? Você consegue, em 13 minutos, terminar a sua fala? Olha só, já passou 45 minutos. Nossa, o professor, quando começa a falar, não para mais, né? Mas está tão bom, está tão gostoso. Vai, fala. Então, aí eu queria contar para vocês que em 2015 foi lançado, né, ou foi promulgada uma lei que determina o Cadastro Nacional dos Estudantes Superdotados. E que nesse documento
diz lá que a identificação, a forma de cadastramento vai ser definida em regulamento. Só que até agora a gente não teve nenhuma ação para definir como é que isso vai acontecer. Então, esse cadastro, existe uma lei que determina o cadastro, mas ele ainda não existe, tá? Isso é só a título de informação. O que também nós queríamos colocar para vocês, que os avanços na área, eles acontecem, os avanços na política, os avanços normativos, eles ocorrem quando ocorre o avanço numérico. Então, o que isso quer dizer? Se não tiver estudante superdotado, não vai ter lei que ampare o atendimento para ele. Ou seja, se eles não forem identificados, se eles não forem computados, nós não teremos normativas, porque eles não vão existir. E aí, passando para o slide seguinte, vocês vão ver ali um documento, um quadro, né, que mostra os números de estudantes identificados aí no censo, e que apenas 1,9 são estudantes com altas habilidades de superdotação. Mas se vocês olharem o número de estudantes com deficiência intelectual, o número é de 67,9%. E aí, eu quero cutucar vocês com relação àquela curva das probabilidades, sabe a curva de Gauss? Né? Quando eu falo das probabilidades, quando eu falo de altas habilidades, eu falo de uma condição cognitiva, certo? Quando eu falo de deficiência intelectual, eu também falo de uma condição cognitiva, não é? Para mais e para menos. E aí, se eu for partir do princípio da curva de Gauss, essa curva está meio desproporcional. Por quê? Porque se eu tenho 67,9% das matrículas da educação especial sendo estudantes com deficiência intelectual, eu teria que ter essa média para estudantes com altas habilidades, haja vista que eles estão dentro desse padrão cognitivo, para mais e para menos, né? Dentro da cognição. Me perdoe esses termos, é só para ficar mais didático a compreensão, tá? Então, 1,9 para 67,9 é muita coisa. Dispare demais, né? O que falta? Identificação. Não está faltando política pública, né? Não está faltando. Falta a implementação da política. A política está posta, vocês viram, está na LDB, né? Está na diretriz, está aí na política nacional, nos decretos, enfim, tem documentos aí definindo que esse público é da educação especial e que ele precisa do atendimento. Agora, precisa ser identificado, porque se não houver a identificação, ele vai perder o direito, não é? Para que eu vou criar uma política se não tem aluno? Por que eu vou criar uma sala de recursos se eu não tenho estudante? Então, esses números aí, eles ainda são muito díspares em todos os estados. Inclusive no estado do Paraná, que é um estado que tem um número bastante elevado de estudantes. Nós aqui no estado do Paraná, eu vou arredondar esse número de deficientes intelectuais, nós estamos aí na casa entre 40 e 50 mil, e de altas habilidades nós temos 1.500. Ou seja, deveríamos ter um número equitativo, né? E é uma situação grave, né, Denise, porque isso reflete, ou melhor, isso denuncia a falta de interesse, né, durante a formação do professor, se preparar esse professor para identificar a criança com altas habilidades também. A falta de interesse e de conhecimento, né? Nós vemos assim que eu não posso me interessar por alguma coisa que eu não conheço,
mas todos aqueles que se aproximam da área e que começam a se envolver e que adquirem algum conhecimento sobre a área, eles ficam extremamente envolvidos e encantados pela área. Então, nós precisamos divulgar mais a área, nós precisamos falar sobre a existência desse estudante, sobre as suas necessidades, né? Colocar isso na pauta, olha, é direito, ele existe, tirar esse estudante da invisibilidade, né? Colocá-lo à luz, né, da legislação, das possibilidades. Muitos acabam dizendo, olha, eu não sei o que fazer, então é melhor deixar quieto, né? Se eu identificar, eu não vou saber o que fazer. Então, até ontem eu sabia o que fazer com o meu aluno, porque ele era um estudante comum. Aí hoje, ali o mentorial fez a avaliação e deu o laudo dizendo que ele é superdotado. Ó, hoje eu não sei mais trabalhar com esse estudante, porque hoje ele é superdotado. Ontem eu sabia, hoje eu não sei mais. Então, isso eu já vi várias vezes acontecendo, né? Isso acontece muito. Nós temos procurado, pelo menos no mentorial, a gente tem feito um trabalho de acompanhamento das crianças que nós identificamos junto às escolas, para assessorar os professores, orientar a escola, nós colocamos à disposição. Claro que uma grande parte do nosso público é particular, mas nós também atendemos crianças de escola públicas e estamos tentando fazer um suporte aos professores. Não é suficiente, mas acredito que essas lives que estão sendo feitas também estão tirando um pouquinho da invisibilidade desses alunos, dessas crianças. Nós temos recebido, mesmo, como eu te falei, em época de pandemia, recebido muita procura para identificação e avaliação de crianças com indicadores de altas habilidades. Então, eu só posso te agradecer, porque é muito bom ouvir você. Passou uma hora e a gente não viu essa hora. É demais ouvir você falar com essa tua tranquilidade, com esse teu conhecimento de causa, de quem viveu essa história, né, da educação para altas habilidades aqui no Paraná. Queria dizer a você que nós temos gente aqui do Brasil inteiro, até do Pará. Que delícia! Várias cidades, nós temos aqui, Bom do Sul, o pessoal já é nosso fã, né? Já são nossos fãs. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Londrina, ali em Santa Catarina nós temos muitas pessoas de Balneário, Joinville, Itajaí. Olha que legal! Temos muitas pessoas que fazem contato conosco, dali de São Paulo nós não temos, mas gostaria de agradecer. Eu não vou citar nomes, gente, porque é muita gente e alguém vai ficar de fora, depois vai fazer beicinho. Não façam isso, vocês são muito queridos. Nós agradecemos por poder contar com a presença de vocês aqui. E gostaria de dizer a Denise, mais uma vez, olha, obrigada pela tua disposição. A gente pode fazer um Denise Volta, Denise 2, alguma coisa assim? Podemos, quando quiserem, estou à disposição. É uma alegria poder contribuir com vocês. Eu sempre posso contar com vocês também, né? Você me ajuda muito. É verdade. Mas é assim, Denise, nós vamos ter uma segunda etapa de lives, onde nós vamos pedir compartilhamento mesmo de pesquisas. Então, você já é nossa convidada para compartilhar, né, suas pesquisas de mestrado, de doutorado, e as outras que eu sei que você faz por fora também, né? E quando alguém pediu ali que a gente falasse mais, né, também sobre o que a gente faz, eu gostaria de dizer que daqui 14 dias, vai ser dia 17, se não me engano, 17 de agosto, uma segunda-feira, a equipe do mentorial em peso vai estar nessa telinha falando sobre enriquecimento extracurricular. Imperdível.
imperdível, falando, contando os causos, como a gente faz, o que que a gente faz, como é que dá certo, o que que não, até o que que não deu certo também, né? Porque é o caminho, é o processo. Então, todos são convidados, você também, de quiser estar, Obrigada. porque você também fez muito enriquecimento extracurricular, né? No AE, né, nas salas de recursos. Então, nós vamos estar compartilhando. Vai ser uma festa, aquela mulherada toda junta lá falando sobre como fazemos o enriquecimento curricular. Precisamos terminar. Se você quiser deixar uma palavra final, eu só posso agradecer de coração, deixar um super abraço. Obrigada, Bartira. Eu só quero agradecer a todos por nos ouvir, pela paciência, né? De nos ouvir. Quero dizer que em tempos de pandemia também tem que haver a EE para as altas habilidades. Não esqueçam do enriquecimento curricular das aulas remotas, né? E muito obrigada, estou à disposição na Secretaria de Estado, no meu e-mail, a Bartira tem os meus contatos, se precisando, contem conosco. Muito É isso obrigada. aí, gente. Muito obrigada. Gente que pensa, gente que faz e gente que conta o que faz. Até a próxima. Tchau, tchau. Um beijo para vocês.